Então, vamos continuar nossa revisão para a introdução ao Antigo Testamento. A unidade 6 será abordada agora para a gente poder fazer a prova AP4 em conjunto. Bom, sabemos que a sigla OHD contempla o espírito teológico a partir do livro do Deuteronômio. Nessa hipótese científica, quais são os livros que fazem parte desse complexo literário chamado obra historiográfica deuteronomista? Os livros são Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis. Segundo Reis, né? Livro de Reis. Vamos lá. Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Vamos para a próxima pergunta, então. O livro do Deuteronômio, segunda lei, é o fator de inspiração para a construção dos livros que se sucedem a ele. Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Seriam os livros subsequentes que foram criados sob a tutela de inspiração do conteúdo do último livro do Pentateuco, formando assim uma grande obra historiográfica ao longo da história de Israel. O que deporia a favor de tal hipótese? Justamente a forma da redação, o estilo e vocabulário comuns ao livro do Deuteronômio, e que foram encontrados nesses outros 6 livros que o sucedem. Já o livro de Ruth, que se encontra no meio desta obra historiográfica, é um caso à parte. No cânon hebraico, o livro de Ruth encontra-se entre os escritos, enquanto no cânon grego, Septuaginta, ele segue ao livro de Juízes, o que foi preservado em muitas traduções modernas, segundo Rolf Rentorf, em 2009. Bom, a pergunta é, qual o significado da sigla OHD? Acabamos de falar isso. A obra historiográfica deuteronomista. Ela possui esse nome porque, em sua hipótese, o livro de Deuteronômio, segundo a lei, o fator de inspiração. Ela possui o livro de Deuteronômio como fator de inspiração para a construção dos livros que se sucedem a ele. Beleza, então. Próxima pergunta. Por que não podemos estudar a obra historiográfica deuteronomista como historiografia moderna? Ora, porque o interesse principal dos escritores deuteronomistas é teológico e não histórico. Com isso, vamos à próxima pergunta. Texto de referência. Segundo o livro de 2º Reis, 22, versículo 10 e seguintes, a descoberta do Deuteronômio causou uma impressão profunda e duradoura. Depois que o escriba Shafan leu para o rei o livro da Torá encontrado pelo sacerdote Hilquiahu no templo, Josias ficou consternado. As palavras consignadas nesse livro nunca haviam sido realizadas. Exigiam uma reforma fundamental do culto, que costumamos chamar de reforma de Josias. Estamos tão familiarizados com esse nome que, naturalmente, bem de acordo com a historiografia deuteronomista, pensamos que essa reforma foi, afinal de contas, uma purificação já bem atrasada, de excessos e de desenvolvimento errados de praxe cultual, em espécie de pequena reforma com final feliz. Na prática, porém, essa reforma cultual levou a uma mudança social radical. Todos os santuários fora de Jerusalém foram profanados e, com isso, seu pessoal cultual ficou sem emprego. Isso, por sua vez, tornou desnecessárias certas medidas sociais em favor dos sacerdotes do interior, que ficaram sem pão e sem função, segundo Willy Plain, em 2001. Apesar da importante e teologicamente significativa, a reforma de Josias também trouxe outras consequências, especialmente para o povo de Deus, dentre as quais nós podemos citar. Bom, a reforma de Josias acabou por prejudicar toda a movimentação econômica daquele momento histórico, e com isso surtiu o efeito de aumento do enriquecimento do Reino do Sul. Bom, essas são duas consequências. Próxima pergunta. Por que em nossas análises científicas em relação aos eventos contidos na obra historiográfica deuteronomista, OHD, não podemos considerá-los como historiografia moderna? Parece até uma pergunta repetida, mas é possível. Os conteúdos da obra historiográfica deuteronomista são artificiais, no entanto, constituem uma teologia da história. Eles não são história em si. Próxima pergunta. O que significa o termo Deuteronômio? Segundo a lei. Mais uma pergunta para acabar a unidade 6. Em relação ao pensamento teológico da obra historiográfica deuteronomista, é correto afirmar que a obra historiográfica deuteronomista defende a centralização do culto em Jerusalém. É uma reforma que também é reforma política. E encerramos a unidade 6.